Primeiro, eu quero questionar bastante essa estratégia de poupar jogador por causa de derby. E isso eu falo sempre com relação aos dois times. Especificamente aqui nesse momento, a gente está falando do jogo do Guarani. Então vou falar do Guarani. Então se o Alan Santos, que é titular e capitão do time, zagueiro, não pôde jogar, porque está contundido, tem um problema muscular, e o Rafael, que é o segundo titular, é a dupla titular, Rafael e Alan Santos, estava pendurado, como é que o Guarani entra com Diogo Silva e Alisson e poupa o Rafael? Já que não tinha um dos titulares da zaga, mantém o outro mesmo pendurado. Bom, mas foi a zaga que comprometeu? Não. Mas eu estou dizendo de uma estratégia equivocada. E aí, o Maurício Cupertino foi obrigado a queimar uma parada, tirando o Alisson e botando o Rafael que estava no banco. Aí pode? Vai vendo. Aí ele vem com meio de campo com 3. E a gente falou, olha, tá entrando ousado, tá entrando para ganhar o jogo com 3 atacantes. Gabriel Silva, Bruno Santos e Mirandinha. Vamos ver o que é que o campo nos fala. E o que é que o campo nos falou? Diego Torres, morto fisicamente, presa fácil da marcação do Náutico. Cadi e Kelvin só tocam de lado. Apenas e tão somente toques improdutivos. O Guarani ficou sem a transição. E aí vem aquela pergunta muito tradicional que a gente sempre faz. Para que tanta flecha sem arco? Tinha 3 flechas. Gabriel Silva na direita, Mirandinha na esquerda e o Brunão centralizado. Mas a bola não chegava. Aí o Brunão começa a sair, é uma tragédia. Ele tem muita dificuldade. O negócio do Brunão, ele vai bem, é dentro da grande área. Só que o Guarani não jogou. Desorganizado, uma sequência interminável de toques laterais improdutivos e de passes errados. Nenhuma defesa do Muriel ao longo dos 90 minutos. O Náutico, com a bola, tratava de jogar, mas também não mostrou qualidade para merecer a vitória. Se defendeu bem, é a melhor defesa do campeonato, chegou ao 14º jogo e nos 14 tomou apenas 6 gols, hoje não tomou de novo, chegou ao 14º, portanto. Agora, ofensivamente, produziu muito pouco o Náutico. E aí, no apagar das luzes do primeiro tempo, 47 minutos, uma falta boba, besta, desnecessária do Emerson Barbosa para cima do atleta pernambucano. Ele estava de costas pro gol. E o Emerson deu o bote, errou a bola e acertou o pé. A falta foi bem marcada. Aí a batida a 47, Lucas Cardoso, bola por cima de uma barreira de 3, mas ali era isso mesmo, era sem ângulo, era próximo do bico da grande área, pelo lado direito de ataque, e o André acho que esperava o canhoto, tinham 2, um canhoto e um destro. Bateu o destro, ele esperava a bola do outro lado, quando foi, chegou atrasado, bateu na bola, mas ela foi para a rede. Mas a falta foi muito bem batida, com curva e com velocidade. Esse o primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Náutico. Veio o segundo tempo, o Guarani muito tenso, e aí algumas alterações foram processadas. Isaac entrou pelo lado esquerdo de ataque, no lugar do Gabriel Silva. Com isso, o Mirandinha, que jogava por ali, foi para o lado direito. Aí o Mirandinha se contundiu, sentiu. Quem é que vem no lugar dele? O Giovani. Mas pera um pouquinho, você está perdendo em casa? Você perde um atacante contundido, é bem verdade que não estava bem no jogo, e você vem com mais um volante que sai um pouco mais para jogar, se apresenta um pouco mais à frente do que o Cadi e do que o Kelvin, mas é um volante. E aí o Guarani virou uma confusão, tentando a todo momento o chuveiro contra uma zaga muito bem postada e alta, de Matheus Silva e Carlinhos, mais os volantes, mais o Auremir, que fica ali à frente da zaga como uma espécie de limpa-trilhos. E aí o jogo foi se arrastando, demorou muito
a comissão técnica do Guarani para ver que tinha que tirar um dos volantes e botar o Caio Melo, que é um cara que tem a bola parada boa e que tem um manejo de bola melhor e que tem, às vezes, até uma característica de meia. Ele entrou depois dos 30 minutos e aí não deu tempo. Não deu tempo. Diego Torres, absolutamente sem ritmo, sem mobilidade, sem intensidade. Saiu, entrou o Cauã Jesus, mas entrou mal. O Cauã Jesus é um jogador mais atacante do que um meia de transição, do que um meia de criação. Enfim, nada deu certo. O jogo caminharia em condições normais, a passos largos para um 0-0. E numa bola parada fatal no finalzinho do primeiro tempo, o Náutico fez 1-0 e segurou a onda. O Guarani desorganizado, sem inspiração, sem intensidade, tenso, e a torcida num clima realmente de muita insatisfação no segundo tempo. Claro que protestando e com razão com aquilo que estava vendo, ou com o que não estava vendo, que era um bom futebol. O time sentiu a pressão, a bola queimava os pés, o jogo foi até a 50, e se fosse até a 200 minutos, o Guarani não faria o gol. É bem verdade que teve uma cabeçada do Brunão na trave, num bom cruzamento do Cicinho, mas aí a trave tá ali, né? O Brunão cabeceou consciente, olho aberto, deu azar. Mas é muito pouco, em 90 minutos, apenas esse lance. É muito pouco para quem joga em casa e que não conseguiu se impor com a autoridade de quem joga em casa, apenas esse lance mais agudo. E aí o Guarani perdeu um jogo perigoso, perdeu um jogo que ameaça muito a classificação, perdeu um jogo fatal dentro de casa. Agora serão apenas, hoje foi a 14ª, apenas 5 jogos, dentre eles o derby e fora de casa no próximo sábado. Caso ocorra um insucesso no derby, e o derby não tem lógica nenhuma, pode até ir ao Moisés Lucarelli e ganhar o jogo, mas caso ocorra um insucesso, o Guarani terá que ganhar as 4 últimas partidas. 100% de aproveitamento para fazer 28 pontos, que serão suficientes para levar o Bugre à classificação. Então a arrancada e a recuperação foram boas, de repente uma recaída, perde um jogo que jamais poderia ter perdido lá em Goiás para o Anápolis e hoje perde em casa e se complica. Acho eu que o Guarani não precisa e não pode e não tem o direito de reclamar de absolutamente nada, de reivindicar nada de diferente do que aquilo que aconteceu dentro do jogo de hoje no Brinco, numa atuação pálida, apagada, sem inspiração, sem organização, sem autoridade, sem agressividade. Resultante de tudo isso, Náutico 1, Guarani 0, Edu Pinheiro.